Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre folha de verificação, que é uma das 7 ferramentas da estatística para o controle da qualidade. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre a parte de finalidade da folha de verificação. A gente sabe que os processos são conjuntos de atividades relacionadas entre si para transformar entradas, que seriam matérias-primas, em saídas, produtos finais. O controle de qualidade ele exige a análise de dados com a finalidade de inspecionar para aceitar ou rejeitar um produto, monitorar, que seria acompanhar o desempenho do processo e controlar para diminuir o desperdício. Então, para que os dados possam ser analisados, é preciso que tenham sido corretamente registrados. Só assim o uso dos dados se torna fácil e imediato. Para registrar dados, usa-se uma ferramenta chamada de folha de verificação. O que é a folha de verificação? É uma tabela ou planilha estruturada para o registro ou coleta de dados e o cálculo de algumas estatísticas. Para que serve, essa folha de verificação? Serve para registrar problemas de qualidade, não conformidades, reclamações, necessidade de reparos, problemas relacionados à segurança, como acidentes de trabalho, quebra de equipamentos, furtos, estabelecer a localização de defeitos no produto final, também de levantar as causas dos defeitos, estudar a distribuição de uma variável e monitorar um processo de fabricação. Para a gente avaliar a importância da folha de verificação, pegamos o exemplo 1.1 de Vieira, 2012. A autora ela coloca que um supervisor precisa monitorar a dimensão das peças, então aqui já é definido que ele quer monitorar, produzida por 6 operadores, que operam 3 máquinas nos 6 dias da semana. A tarefa de anotar a dimensão de peças produzidas em condições diferentes, como operador, máquina, dia da semana, fica mais fácil se o supervisor receber uma folha de verificação, ou seja, isto é, uma planilha previamente preparada para o registro da dimensão de amostras de 4 peças a cada hora. Então, o primeiro é fazer o quê? Elaborar uma planilha de verificação. Segundo, coletar os dados para validar a folha de verificação. Terceiro, organizar as informações da planilha antes da coleta de dados. E de acordo com as categorias, seria operador, máquina, data, ou seja, uma estratificação dos dados. Então, ele separa as informações de acordo com as categorias que ele deseja registrar. Como elaborar uma folha de verificação? Então, aqui há uma sequência de 8 etapas que devem ser verificadas na hora de elaborar. Primeiro, seria decidir, decida o que deve ser observado. Então, aí a gente tem o modelo do exemplo 1, que o supervisor teria que observar a dimensão das peças produzidas, indicando o operador, máquina e o dia e que a peça foi produzida. Decida quantos dados devem ser coletados, tamanho da amostra e frequência da amostragem. Terceira etapa, decida quando, que é o horário, os dados devem ser coletados. 4. Verifique se há tempo para registrar todos os dados. Quinta etapa, desenhe a planilha de maneira que haja espaço suficiente para o registro dos dados. Sexta, coloque nomes nas linhas e nas colunas. Sétimo, deixe espaço para registrar o local em que os dados foram coletados. Por exemplo, seção. A data de coleta de dados e o nome do responsável por esse trabalho também é importante ser colocado na planilha. E, por último, a 8ª etapa,
faça um teste, né? Ou seja, experimente usar a folha de verificação que foi desenhada, que foi elaborada em condições reais. Então, o autor, ele elaborou alguns modelos de folha de verificação e que elas são aplicadas de acordo com a finalidade. E o que é interessante, na primeira, ela tem a verificar a proporção de itens com defeito. Então, aqui você tem a folha de verificação, algumas informações são necessárias, no caso, a peça ou o produto que queira verificar se tem defeito ou não, o setor, né, seção, o operador, máquina e a pessoa que vai fazer a vistoria, né? E aqui na coluna estão os horários de registro, N, o número de peças inspecionadas por dia, o D, o número de itens com defeito e P, a proporção, né, desses itens que foram encontrados com defeito em relação ao total inspecionado por dia. Então aqui todos esses dados que estão mostrando aqui são fictícios, né? São apenas exemplos sugeridos. E aqui foi colocado no total de 20 peças inspecionadas, nesse exemplo, às 7 horas da manhã, e o total de peças defeituosas foram 4. E a proporção entre a peça encontrada, né, nessa hora em relação total corresponde a 2,86%, ou seja, 4 dividido por 140 vezes 100. Na próxima planilha, a finalidade é inspecionar o tipo de defeito. Então aqui a gente já sabe que o defeito existe. E aí a gente identifica os defeitos e coloca na planilha. Essa folha de verificação ela foi adaptada, certo? De acordo com o autor, mas com adaptação de que forma? Foi colocada aqui colunas de cores diferentes, a fim de ser verificado, fazer a inspeção de acordo só com datas diferentes, pode ser utilizada, ou fixando a data em horas diferentes. E aí tem uma coloração para cada data ou para cada hora, vai depender da forma que for aplicada. E aqui foi a máquina, seria a máquina de invase, e os defeitos já são mencionados: vazamento, peso menor que o padrão, peso maior que o padrão e número de paradas. E para o número de paradas foi alencado os motivos pelo qual essas paradas ocorrem. E aqui abaixo foi colocado mais uma linha, né, com a identificação dos motivos que estão relacionados às paradas. Então, a primeira seria troca, 2 para limpeza, 3 ajuste de peso, 4 troca de produto e 5 manutenção. Então, cada numeração 1 até 5 corresponde a um tipo de motivo pelo qual a máquina parou, e esses números seriam colocados aqui. O peso padrão, né, na verdade aqui tem um erro, para ser quilo foi colocado litro, mas a intenção era de leite, né, de saquinho de 1 litro, mas afinal se eu estou pesando aqui é para ser quilo, tá? Então foi apenas um erro de digitação. A outra planilha ela tem o objetivo de inspecionar o local de defeito no produto final, ou seja, na parte externa, né? Os produtos fabricados em série, ou seja, com uma variabilidade muito grande, ela podem apresentar defeitos externos. Então, fica mais fácil detectar a causa desses defeitos quando se conhece o local em que eles ocorrem com maior frequência. Isso segundo o autor. Então, para fazer essa inspeção, né, o Vieira, ela supõe que use-se folhas, né, de verificação que apresentem um croquis do produto. Nesse caso, você pode usar aqui uma foto, né, uma imagem, né, o desenho que mostre mais ou menos a característica do produto com relação ao aspecto físico. Aqui apenas foi para mencionar, um exemplo seria um queijo,
né? Então ele tem esse formato, aqui a parte superior e a parte inferior desse produto. E aí pode-se colocar aqui aqueles defeitos usuais, né? Risco, superfície quebrada, qualquer um outro que possa ser inspecionado, né? Como um atributo que seja em relação a defeito. Então, nesse caso, o objetivo é o que? Encontrar um defeito aparente que esteja na parte externa ou física do produto. Pode ser utilizado para algum tipo de defeito quanto ao aspecto. Então, para levantar as causas dos defeitos, agora a gente quer saber por que ele ocorre, né? Então, os defeitos podem ser explicados por diferentes causas, como desajuste da máquina, desgaste da ferramenta, mudança de método, inexperiência do operador, dia da semana, horário da produção, matéria-prima. Então, para fazer um levantamento das causas do defeito, é preciso organizar as causas, provavelmente na folha de verificação. E nesse exemplo, a intenção é verificar se o tipo de defeito depende da máquina, do operador e ou do dia da semana em que o item foi produzido. Esse é o modelo que é dado pelo autor, foi tirado direto de lá, né, da referência. Então, aqui ele coloca essa folha de verificação para verificar as causas. Peça, qual é o setor, a data de início, né? E aqui quem realizou a inspeção. Com relação à máquina, foi colocado aqui 3 tipos de máquina e operadores, né? Para cada máquina, 3 tipos de operadores. Então, nesse caso, teremos 3 máquinas e 6 operadores, conforme havia sido mencionado no exemplo 1.1 por Vieira. E aqui ele já detecta o tipo de defeito, né? X quebra, traço, barra inclinada, risco, 0 mancha, 2 tios, né? Em seguida seria ruga e o asterisco seria outros tipos de defeitos. E aí, para cada um desses tipos de defeito, você colocaria na máquina, né? Tipo de máquina, certo? Para alencar-se e vai fazer a relação da máquina com relação ao operador e o dia da semana, segunda, terça, quarta até sexta. O outro modelo citado pelo autor é justamente para estudar a distribuição de uma variável. Nesse caso, você já tem as dimensões, né? E aqui foi colocado que tem o operador, o turno, a data, né? Todas aquelas informações que são necessárias para saber identificar qual foi o dia, né, quando e o que, quando e onde foi realizada aquela inspeção. E aqui abaixo, nessa primeira coluna, ele coloca as dimensões, né, que foi encontrado. Então, quantas vezes essa dimensão ela foi encontrada? Menos de 10,005 entre, né, 10,05 a 0,055. Então aqui você vai colocar, como ele diz assim, ó, fazer um traço, né, em determinada linha toda vez que uma medida se enquadrar nessa linha. Então aí você vai contar o número de vezes, né, que esse episódio acontece, certo? E aí você coloca aqui o valor numérico correspondente ao número de traços. Nesse modelo, o propósito, né, é monitorar um processo de fabricação. Aqui, a parte superior da planilha, todas as informações necessárias, o que, quando e onde. E aqui em seguida se vê o que? As medidas, certo? Então aqui ele coloca o valor, são 8 amostras, para cada 8 amostras você tem o que? 4 réplicas, né? Ó, X1, X2, X3, X4. Então aqui interessante é que ele já traz, né,
a terminologia, né, para você fazer a parte estatística, né? Então aqui eu já estou utilizando a estatística porque eu já tenho a informação já definida, certo? Já sei o que eu vou trabalhar e eu vou verificar ela e aí eu vou fazer a medida, né? E eu vou fazer a réplica dela para realmente ter segurança com relação aos meus dados, né? Afinar os dados, trabalhar esses dados. E aí faço a média, né? Eu considero aqui como x barra, é para saber a média desses valores, né? Dessas réplicas para a amostra 1 e da mesma forma farei para a amostra 2 até a amostra 8. Em seguida se faz a amplitude dessas informações. A amplitude é o cálculo da diferença entre o maior valor e o menor valor. Para que servem esses dados, essas informações de amplitude e média? É que, na verdade, ele vai criar um intervalo de dados, tá certo? Que são dados agrupados na estatística, e a gente vai formar um intervalo de classe, e esse intervalo de classe vai se transformar em histograma, que é outra ferramenta do controle de qualidade. Então, enfim, o que significa o checklist, né? Que é uma folha de verificação, que mais no Brasil é uma palavra que é usada para indicar a série de itens que devem ser verificados antes de determinado procedimento. Por exemplo, a gente tem a segurança das viagens aéreas, ela é garantida por checklists. Alguns itens devem ser verificados antes do voo, outros antes do pouso. Esses checklists para a prática médica também, né, é usado, né, segundo essas informações foram tiradas do autor, certo? Então aqui seria a forma de aplicação, tanto para a área de fins de viagens aéreas, para a área médica, certo? E também como ela é usada na nossa rotina, né, do dia a dia. Que aí ela menciona que a dona de casa ela faz a lista de compras, né? Como um checklist para verificar se no final adquiriu todos os itens que foram que necessitava, né? Antes de enfrentar o caixa. Bem, resumindo, nós vimos que a folha de verificação ela pode ser usada para facilitar a coleta e a análise dos dados, informar, né, e a formação de algumas amostras, né, como sugestões para ser elaborada. E a gente vê que é importante, né, fazer as anotações de forma correta e o tempo para mantê-las, né, essas informações vai depender, né, de cada segmento industrial e também do tempo de validade de cada produto. A referência, né, nós estamos a folha de verificação é o capítulo 1 de Vieira.